Hoje eu quero falar sobre o reino de Deus e uma pergunta: que espírito você carrega dentro de você? Essa pergunta é fundamental. Você ter a visão que espírito você carrega dentro de você. Você já pensou nisso? Que espírito você carrega dentro de você? Tem um homem na Escritura Sagrada que eu admiro muito. É José do Egito. Ele passou uma situação probante na vida dele. E quando estava numa boa posição, veio-lhe uma tentação, um desafio na sua vida. A dona da casa quis seduzi-lo, mas ele mostrou quem ele era. Este é o fundamento e o fundamental. Ele falou: eu não posso pecar diante do meu Deus. Aí você descobre por que José foi grande. Ele carregava dentro de si um espírito. Que espírito José carregava? José carregava dentro dele a presença de Deus. Esse é o espírito de José. Por isso que ele foi tão longe. José foi invejado pelos irmãos. Ele teve um sonho, nos quais os irmãos se prostravam diante dele. E ele era o penúltimo mais jovem. Os irmãos ficaram com inveja. Como eles sendo os mais velhos, o menor deles, quase o menor, era o penúltimo, todos deveriam se curvar diante dele. Depois o pai faz uma roupa bonita para José, uma roupa colorida. Os irmãos ficam com inveja. Papai nunca fez isso para nós, faz para ele. A inveja. Que espírito! Que espírito! O que fez esse espírito de inveja? Os irmãos puseram dentro de si um espírito. Que espírito? O espírito da inveja. E com este espírito de inveja dentro deles, o espírito conduziu-os a uma decisão. Nós precisamos nos desfazer desse irmão. Aí tramaram a morte do irmão e jogaram esse irmão no poço. E chegaram para o pai. Disseram que ele tinha sido devorado pelas bestas. E apresentaram uma roupa cheia de sangue. Porém, entre eles, Constância doeu e mudaram a opinião. Não deixaram José morrer. Passando uma caravana, entregaram José como esperava. O espírito de inveja, conduzindo eles para desfazerem do irmão. E vai o irmão como escravo. Nessa vida de escravo, ele foi subindo. Foi subindo. Chegou a ponto de governar a casa do seu patrão. Seu patrão confiava plenamente nele. Mas depois, ele sofreu mais outro embalo, outro desafio. Foi parar na prisão.
na prisão, José conseguiu o domínio das circunstâncias ali. E dali ele saiu para ser o primeiro homem de Faraó. Qual a base para José subir tanto na vida? De escravo a primeiro homem do reino. A primeiro homem do reino. O Faraó entregou o governo da sua casa para ele. Qual o segredo de José? O espírito que José carregava. Qual o espírito que José carregava? A presença de Deus. É este apelo que eu quero fazer para você e para mim também. Que esta visão da presença de Deus nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Que a gente tenha essa visão constante diante da nossa face. Esse foi o segredo da prosperidade de José. Agora, há caminhos para chegar lá. Não é do dia para a noite que a gente chega nessa posição. Essa posição já é um fruto, já é um produto. Mas para chegar nessa posição, nós temos que ver as condições. As condições. Chegar ao ponto e viver como se estivesse vendo o próprio Deus. Viver na presença de Deus. Teve um outro homem também chamado Abraão, pai da fé, que aprendeu a andar na presença de Deus, de tal forma que ele parecia ver o invisível. Isto é fé. É a fé. A fé traz a presença de Deus. E você começa, através dela, a ver o invisível. Aí você vai aprender que as coisas que existem e que se veem hoje no universo têm por base o invisível. O que é este invisível? Este invisível é a palavra do próprio Deus. A palavra do próprio Deus é a maior força do universo. É assim. É verdade. A palavra de Deus é a maior força do universo. Tudo que há no universo foi feito pelo poder da sua palavra. Deus falou e tudo se fez. Este é o método de construção de Deus. Ele fala e as coisas vêm à existência. Então, tudo que existe vem através da sua palavra. Eu vou dar uma palhetinha aqui. Quem é esta palavra de Deus? Temos nós alguma indicação que aponte quem é? Temos sim. O nosso fundamento não esqueça. O nosso olhar deve estar sempre dentro das Escrituras Sagradas. Fugir da Escritura Sagrada é puxar o tapete. E quando se puxa o tapete, quem está em cima do tapete cai. A nossa base é a Escritura Sagrada. Lá nós vamos ver que o verbo quer dizer palavra, se fez carne e habitou entre os homens. E nós vimos a glória dele. Esse verbo é Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus, o verbo de Deus. E quando essa palavra é falada, o poder do Espírito Santo vem, o outro Deus, e realiza a obra, faz a obra. Então temos o Pai, é o que dá a ideia, Jesus Cristo, o que dá as condições através da sua palavra, e o Espírito Santo com seu poder conclui a obra. Temos aí o poder da Trindade.
E estes homens poderosos como José e Abraão sabiam como andar na presença deste Espírito, na presença do Espírito Santo, na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo. Eles tinham a presença da palavra diante de si. Eles sabiam como andar diante do seu Deus. Eles sabiam como andar diante da presença do Deus invisível. E aquele que honra a Deus, Deus o honra. Por isso que Abraão foi um homem próspero. Abraão, certa feita, derrubou, conseguiu vencer 5 reis. Pensa, um homem que não é um guerreiro, um pastor de ovelhas, lutar com guerreiros, conseguiu vencê-los, pegar os despojos deles, se apoderou dos despojos deles. Abraão se tornou, em sua época, um homem muito poderoso. Mas o segredo de Abraão era a sua fé. E como era a fé de Abraão? Ele via o invisível como uma coisa concreta. Ele chamava a existência o que não existe. Ele usava o método de Deus. Ele usava o método de Deus. Deus chama a existência o que não existe. Por isso Abraão triunfou. José, no Egito, de escravo, se tornou primeiro-ministro. O primeiro homem do país, um país poderoso na época. Porque aprenderam a como lidar com esse poder invisível. O Deus invisível. A sua palavra. Bom, isso é histórico. E hoje, continua Deus sendo o mesmo? Temos nós acesso a estas palavras? Ou Deus ficou na história no passado e hoje é uma história para ser contada? Eis aí a questão que você deve descobrir. E eu também. Nós temos que descobrir na Escritura Sagrada se Ele é o mesmo hoje que foi no passado. Se Ele continua sendo o mesmo Deus Criador do universo. Ou se Ele mudou de opinião. As Escrituras dão uma dica para nós. Diz que Deus é sempre o mesmo. Deus não é homem para que minta. Ele é hoje o que foi no passado e será sempre. Isso quer dizer que a palavra dele está à disposição. E a palavra dele é espírito e vida. A palavra dele é espírito. Se eu tiver a palavra dele, eu vou saber de que espírito eu sou. Isso vai definir minha posição aqui na Terra. Eu vou ter uma identidade, a palavra dele. Eu vou saber de que espírito sou. Opa, isso é importante. Se eu tiver a palavra de Deus, eu tenho o espírito de Deus do meu lado. Olha, eu tenho esse poder do meu lado. Esse poder criador que faz todas as coisas. Isso não é uma boa notícia? Ter o poder criador com você? É uma boa notícia, não é? Continue estudando as Escrituras Sagradas e você vai ver a sua identidade com o poder do Espírito Santo na sua vida. E na minha vida também, eu tenho que descobrir. É uma caminhada que está à nossa disposição. Muitos por aí descobriram, estão fazendo prodígios. É a festa do céu. Bom, é uma boa nova, não é? Saber que espírito é uma boa nova.